Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você acessou o canal do Ministério de Libertação Abnegar. Seja bem-vindo ao nosso canal, Paz seja convosco. Você que também é novo no nosso canal, está começando a conhecer os nossos trabalhos, as nossas mensagens e entender que esse ministério ele tem um pilar muito forte dentro da libertação. Você também é bem-vindo ao nosso canal. Quem vos fala é a pastora Márcia de Andrade Alves e hoje eu quero trazer uma mensagem muito especial ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com você e vai edificar a sua vida. Você acessou a playlist Mensagens Edificantes e essa mensagem é para você que pode estar achando que a sua vida está sem controle, que você perdeu meio que a direção, mas eu quero trazer uma perspectiva diferente sobre a luz da palavra de Deus. E para montar assim a base da nossa mensagem, nós vamos estudar as escrituras e alguns versículos eu quero citar para você, para que se você desejar com mais calma estudar em casa, esses versículos vão aparecer no vídeo, os versículos que nós vamos tomar como base para a elaboração dessa mensagem. Nós vamos ler o Salmo 90, versículo 2, Romanos 1 e 20, Isaías 40, versículo 28, Jeremias 32 e 17, Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, Tiago 1 e 18, e Salmos 95 e versículo 6. Nós vamos fazer duas mensagens com esse tema. Essa é a primeira que você está acessando. Depois você pode entrar e ouvir a segunda mensagem. E o tema dessa mensagem é: a mão de Deus está sobre todas as coisas. Por que esse tema? Porque Deus colocou isso no meu coração. Esse momento que todos nós estamos vivendo é um momento de dificuldade, é um momento que a nação está enfrentando uma epidemia. E muitas pessoas estão assustadas, algumas pessoas não sabem nós não sabemos na verdade quando que isso vai ter um fim. Nós cremos que Deus vai mudar a história do Brasil e a história do mundo. Mas nasce dentro do nosso coração essa angústia de não saber o que vai ser daqui para frente. Não só isso, mas em todas as fases da vida, muitas pessoas elas se questionam. Em algum momento da vida eu tenho certeza que você também se questionou. Por que eu estou aqui? Por que eu fui gerado? Qual a minha função nessa terra? São perguntas de identidade e de destino que muitas vezes a gente se questiona. Qual é o sentido de nós existirmos? Por que nós estamos aqui? O que Deus idealizou ao permitir que nós viéssemos a esse mundo? Mas eu quero te falar que todas as coisas Deus tem um controle especial. Eu quero ler o primeiro versículo que se encontra aqui em Salmo 90, versículo 2, que diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Em Romanos 1 e 20 fala: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Esses versículos falam que Deus, Ele criou o mundo, Ele tem controle de tudo. A gente está vendo um aspecto de um Deus todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder, que governa com sua mão, com seu braço forte o mundo inteiro. E a perspectiva desses versículos é que não há ninguém que possa impedir o mover de Deus, o agir de Deus. Ele criou os céus e a terra. Partindo dessa perspectiva, dessa fé nas Escrituras Sagradas, que Deus criou os céus e a terra, nós estamos falando do Deus cristão, do Deus que criou os céus e a terra, depois que Ele se manifesta na figura do seu Filho, Jesus Cristo. É esse Deus que eu estou falando. E esse versículo, esses dois versículos para iniciar, mostra que Ele tem poder, que Ele fez os céus e a terra, e que antes de todas as coisas existisse, Ele já era Deus. Partindo desse ponto de vista de que Deus já existia antes de todas as coisas serem criadas por Ele mesmo. Se você entende, partindo desse ponto de vista, que Deus já existia e antes de tudo que foi criado Ele já era Deus,
significa que ele abarca todas as coisas, que ele é o Deus Todo-Poderoso e que não há o que se preocupar, porque é entendível e bem claro no versículo que ele já existia e que ele é todo-poderoso, ele é um Deus que tem todo o poder, um Deus também atemporal, que antes de existir qualquer coisa, a gente tem a ideia do materialismo, do tempo, do espaço, ele já era, ele já existia. E nesse pensamento, você tem que acalmar sua alma, porque se você crê na Bíblia Sagrada como um manual de verdade, de conduta para a sua vida, você vai ver que essa Bíblia está recheada em vários versículos que vão falar do poder e da granditude dessa maravilha que é esse Deus. Que Deus ele fez todo o que nós podemos observar, contemplar, sentir, perceber. Através dos nossos 5 sentidos, ele criou tudo. Muitas coisas para o nosso benefício, para nos presentear, outras para os nossos deleites visuais. Você vai ver nos mínimos detalhes da natureza a mão de Deus. A mão de Deus está em todas as coisas. A mão de Deus está até nesse vídeo que você parou para assistir. Isso eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus na natureza, na sua vida. Você é uma pessoa saudável, que tem os seus membros em perfeito funcionamento. Você tem o seu intelecto intacto. Você nasceu, tudo é a mão de Deus. E se nós entendemos e temos esse entendimento aprofundado de que Deus está por trás de tudo, não como um manipulador, mas como um Deus que realmente nos presenteou e nos deu esse planeta, essa natureza, para que a gente pudesse dividir um governo com ele. Na verdade, a ideia de Deus era fazer uma colônia de líderes, todos governando. Se você estudar o livro de Gênesis, você vai entender que tudo que Deus queria era dividir governo. Ele não fez o homem para ser um ser manipulável, onde ele pudesse interferir em todos os momentos. Por isso ele deu o livre-arbítrio humano, para que o ser humano pudesse decidir e de plena vontade decidir adorá-lo. E ele deu liberdade para o homem viver, governar. Você vai ver no livro de Gênesis, Deus falou, você pode governar sobre os animais, sobre as árvores, sobre tudo que se rasteja e se move perante o chão. E a gente percebe que depois da queda a gente perdeu o governo. Hoje, qualquer coisa nos governa, né? Eu tenho certeza que você já viu muita gente gritando porque viu uma barata ou viu um inseto e fica num nível de desespero, subindo em cima das coisas com medo daquele animalzinho. Perdemos o governo. Muitas pessoas são dominadas por uma folha. Cannabis sativa. A maconha é uma folha. E as pessoas se deixam ser governadas. Então, a ideia original de Deus era um governo de líderes. Ele fez você para você ser líder sobre essa terra, para você governar, para você reinar. E tudo ele fez para nos abençoar. Desculpa. E eu quero trazer essa perspectiva. Se você se questiona por que eu estou aqui, por que eu existo, eu vou te dizer logo de início para que você entenda. Você existe porque Deus quis. Essa questão da sexualidade humana também é idealizada por Deus. Os seus pais foram apenas o canal para que você existisse. O seu nascimento foi proposital. Você existe, você continua existindo, está crescendo, amadurecendo e cada dia ficando mais velho, porque tem um propósito. Todo ser humano ele vem para a face da terra com um propósito. E primeiramente é Deus que idealiza esse propósito. Todos nós temos um propósito. Talvez você já é pai, já é mãe, já é casado, já tem uma universidade, já tem o teu trabalho, tudo isso é propósito. Você às vezes pode pensar, eu não tenho um propósito nenhum, você tem propósito. Você está às vezes ajudando, abraçando, aconselhando uma pessoa, é um propósito. Você sabe fazer um alimento maravilhoso, é um propósito. Às vezes a gente pensa que o propósito do ser humano é uma coisa, tem que ser uma coisa muito grande, ele tem que ser visto, ele tem que ter uma plataforma pública, ele tem que se sobressair na sociedade. Isso quem diz é o capitalismo. O capitalismo é cruel. No capitalismo você tem que ser bonito, ser rico, ser famoso, né? Ser uma pessoa carismática. Se você não alcança nenhuma dessas coisas, você nunca vai conseguir. Às vezes você pode ser rico, mas você não pode ter uma beleza física, você está fora do sistema.
Se você tem uma beleza física, mas você não tem dinheiro, tá fora do sistema. Se você é bonito, você é rico, mas você não tem carisma, não tem fama, tá fora do sistema. Ou seja, é um sistema muito cruel. Se você viver a tua vida atrás de ser reconhecido por esse sistema, você vai surtar, você vai enlouquecer. E você não foi feito para ser regido por regras humanas. Você foi feito para ser regido por princípios divinos. E o princípio maior que o Senhor te idealizou foi você ser um governante, um líder. Você é tão líder, a liderança está tão intrínseca dentro de você, que você não, ninguém aguenta ser dominado por muito tempo. Você pode observar na história da humanidade que todas as tentativas de escravidão foram frustradas. Você vê a escravidão, ela acabou. O nazismo acabou. Todas as formas de tentar escravizar a alma humana não dá certo. Você tem tanta liderança, tem uma coisa tão forte dentro de você, que você é um líder nato, porque foi Deus que idealizou isso dentro de você, que na hora que alguém aponta o dedo na sua cara e fala assim, cala a boca, eu estou mandando você se calar, se curvar a mim, você tem que me obedecer, o que acontece? Algo dentro de você, uma coisa muito forte, ela sobe, como se o teu sangue fervesse. Por mais pacata e mais calma que a pessoa seja, no momento que ela se sente oprimida, ela vai reagir. Você é tão líder que tudo que te domina te oprime a tua alma. Você não fica tranquilo enquanto você não superar aquilo. Exemplo, você tem uma dívida. Vamos supor que você financiou um carro ou uma casa. A sensação de liderança que está dentro de você é tão grande que você não se conforma. Sua alma não sente paz enquanto você não quita essa dívida. Porque essa dívida te domina. Então tudo que te domina te faz reagir. Isso foi Deus que colocou. Então todos nós temos um princípio de liderança dentro de nós. O homem não foi feito para ser liderado. Foi feito para liderar. O problema é que esse sistema, inclusive o sistema grego, ensina que você tem que ter seguidores. Os gregos acreditavam que o verdadeiro líder tem que ter carisma. Carisma é uma palavra que significa dádiva dos deuses. Se você não tinha o carisma, a dádiva dos deuses, você não é um líder. Muitas pessoas pensam, tem que ter o gari, tem que ter as pessoas que façam o serviço mais esdrúxulo, mais sujo da sociedade. Por que se não tivesse essas pessoas, quem que faria esse serviço? Isso é uma mentalidade errada. Muitas pessoas acham que tem que ter pessoas em posições mais rebaixadas e outras mais elevadas. Isso é filosofia grega. Os gregos criam nessa forma. Eles acreditavam que nem todos nasceram para ser líder. Mas não é o que Deus idealizou. Deus idealizou um mundo cheio de líderes. Todo mundo governando dentro do seu potencial. Você tem um potencial que você não descobriu ainda. Por isso que eu quero tratar contigo essa essência. Você vem de uma essência. A tua essência é do Deus Todo-Poderoso. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, antes que existisse qualquer coisa, eu sou. A gente está falando de um Deus que pode tudo. E é desse Deus que você veio. É desse Deus que você se originou. Você sabe que qualquer coisa, ela vai demonstrar a sua força e o seu poder conforme a matéria-prima que ela foi criada. Se você compra uma cadeira de plástico, você sabe que ela vai ter uma pouca durabilidade, porque a matéria-prima que ela foi criada é o plástico. O plástico você sabe que ele não dura muito tempo. Mas se você compra uma cadeira de madeira, você sabe que essa cadeira vai durar muitos anos. E se ela for de ferro ou de um material mais durável, ela vai permanecer por muito tempo e por anos e até décadas. Por quê? Porque a matéria-prima que originou aquele objeto diz da durabilidade dele. E se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você não foi feito para viver como uma pessoa que duvida, uma pessoa insegura, uma pessoa confusa, uma pessoa sem direção. Você está funcionando apenas errado. E nesse vídeo eu quero te trazer essa perspectiva. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você não é para ser uma pessoa medrosa. Porque Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da batalha dos exércitos. Ele é um Deus Todo-Poderoso. A imagem e semelhança de Deus significa não parecer-se com Deus. Significa funcionar como Deus funciona. Essa palavra no grego, se você vai estudar, você vai entender que significa funcionar. A imagem semelhança é funcionar. E como que Deus funciona? Pela fé. Tudo que Deus fala, acontece.
Muitas vezes nós funcionamos mal porque nós vivemos pelos nossos 5 sentidos. Nós vivemos porque nós percebemos tudo pelos 5 sentidos e nós analisamos por nossas circunstâncias. Mas a fé é algo que você projeta sem você ver. É falar naquilo que você crê até que você veja tal coisa. Isso é fé. Você tem que falar naquilo que você crê. E quando você fala, acontece, você vai ver isso materializado. Você puxa do imaterial para o material, do sobrenatural para o real. A fé, a perspectiva da fé é você trabalhar sem você ver e saber lidar nesse campo da fé. E é isso que eu quero te falar. Você vem de uma essência poderosa, de um Deus que quando fala, acontece. Então você não pode falar coisas negativas porque ela acontece. Você simplesmente não pode abrir a sua boca porque quando você fala e repete, isso é provado na ciência, você vai se condicionar a acreditar naquilo. É por isso que tem pessoas que contam uma mentira, elas repetem aquela mentira para elas mesmas, repetem consecutivas vezes até que elas acreditam naquela mentira que ela criou. E ela conta aquela mentira como se fosse verdade. Você já viu isso? Depois ela começa a reprogramar aquilo e conta aquela história que ela criou, sei lá, uma fantasia. E ela começa a contar aquilo como se fosse real. Ela começa a acreditar que aquilo realmente existiu. É de tanto ela falar, de tanto ela pronunciar, ela acreditou. Por isso é importante você também saber o que você fala. Uma coisa que eu queria trabalhar com você, essa perspectiva de você mudar essa visão de que a sua vida não tem direção, de que parece que está tudo meio nebuloso, que você não encontra um sentido para a sua vida. Mas eu não consigo entender se você é cristão, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, se você tem uma promessa de vida eterna, se você já foi redimido pelo sangue do Cordeiro, você pode participar da graça, dos benefícios que o sangue, o sacrifício do Cordeiro te traz. Eu não consigo entender porque certos cristãos não conseguem acreditar no poder de Deus. Não conseguem acreditar nas escrituras sagradas, nas promessas que Deus diz. E esse primeiro versículo fala que antes de qualquer coisa ele era Deus. Em Isaías 40 e 28, que eu quero ler com você, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Se Deus não se cansa, nem se fadiga, ele fala que ele pode tornar o cansado, fortalecido e vai ter vigor como jovem. E ninguém consegue entender o pensamento de Deus de tão sábio que Ele é. E se nós viemos, nós somos em mais semelhança, e através de Jesus Cristo nós temos acesso a esse Deus poderoso, e mais agora, o Espírito Santo habita em nós, que pode nos ajudar, nos orientar, Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Eu não consigo entender porque você ainda não conseguiu alavancar na sua vida. Eu não consigo entender porque você ainda não encontrou o seu dom, o seu chamado, o seu caminho. Seja profissional, seja ministerial, seja espiritual, seja emocional. Se você crê nesse Deus que tudo pode, você crê que você veio dele, que a tua substância, do que você foi feito, ela não é uma coisa que ela pode ser deteriorável, ela é uma coisa eterna. É por isso que nós somos eternos. Nós temos o fôlego de Deus na nossa vida, é o nosso espírito. Nós somos feitos para ser eternos. Eu não entendo porque muitos crentes vivem somente nessa vida. A única perspectiva dele é somente essa vida. Ele só corre por essa vida. O Senhor fala, você é miserável, porque você não pensa no porvir, você não pensa na vida eterna. Nós temos uma promessa de que nós vamos viver eternamente com Cristo. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Você será uma pessoa feliz e você será iluminado pela luz do Cordeiro. Você vai poder participar de um grande banquete, vai viver eternamente com Deus, essa perspectiva do além, da vida eterna que todo crente crê e espera. Você já era para estar feliz porque você foi alcançado pela graça de Deus. Você conheceu Jesus Cristo e alcançou esse Deus poderoso. Ele pode limpar os teus pecados e te fazer uma nação santa, um sacerdócio eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Pedro fala isso. Ele diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real. Eu não entendo porque muitos crentes vivem nessa perspectiva de mente de escravidão, subjugado ainda pelo diabo. E o Senhor fala, resistir ao diabo. Não é Deus que vai resistir ao diabo. Não é Deus que vai tirar esses pensamentos que vivem na sua cabeça. É você que tem que combater isso. Esses pensamentos negativos sobre você, sobre Deus, achando que sempre Deus
ele está te perseguindo, pessoas ficam culpando a Deus por tudo, não conseguem assumir as suas próprias responsabilidades. Pessoas que praticam pecado e fazem coisas, escolhas erradas, e agora não querem amargar as consequências das suas escolhas e culpam a Deus por tudo. Você está errado. Deus te criou para ser um líder, para ser uma pessoa vitoriosa, para ser uma pessoa que seja vencedor sobre essa terra, não para viver cabisbaixo, com a mentalidade distorcida sobre você, sobre Deus, sobre tudo, uma mente negativa, uma boca de reclamação. Tudo você reclama, você não consegue acordar e ver uma perspectiva boa. O Senhor fez um céu e todo dia a natureza está diferente, o sol é diferente, o dia é diferente. Ele cria os pássaros, as plantas para o teu deleite, para que você seja feliz, mas isso não é suficiente. Você tem um casamento, mas não é suficiente. Você tem filhos, mas não é suficiente. Você tem um emprego, mas não é suficiente. Você está com saúde, mas não é suficiente, porque você vive dentro dessa perspectiva totalmente material. Do capitalismo. Platão tem um mito chamado mito da caverna, que ele fala onde algumas pessoas estão aprisionadas nessa caverna. E ele cuida da caverna como se fosse o mundo. Pessoas estão aprisionadas em filosofias. Eu acho interessante esse mito da caverna de Platão. Se você não conhece, estude. Você vai ver que um dos prisioneiros consegue sair da caverna e consegue ver o mundo além da caverna. Muitas vezes você é um cristão e está dentro da caverna. Você só consegue ver a perspectiva do mundo. E se você não alcançou e nem conseguiu galgar uma oportunidade, um status social nesse mundo, você é frustrado. Eu já vi pessoas, já atendi pessoas que tentaram se suicidar porque não conseguiam comprar uma geladeira. Estou falando por experiências pessoal de ministra de libertação, de pessoas que tentaram se suicidar porque o cônjuge abandonou, ou porque ela não conseguiu o emprego dos sonhos, ou porque não tem o dinheiro que ela acha que deveria ter para ser feliz. Enquanto você viver nessa perspectiva material, você vai ser uma pessoa frustrada, meu irmão. Porque você não foi feito para viver pelos teus 5 sentidos e nem somente por essa perspectiva material. Não estou falando que você não deve galgar uma posição nessa vida, não deve estudar, não deve trabalhar e ter uma vida financeira boa. Até porque Deus não tem problema com isso. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que quando ele mandou o povo sair, ele mandou o povo sair do Egito, ele mandou o povo levar tudo que era ouro, pedra preciosa. Mas você pensa, pra quê? Pra ficar andando no meio do deserto? Deus não tem problema com riqueza. Ele disse que ele fez todas as coisas preciosas do mundo. E se você estudar sobre a Nova Jerusalém, você vai ver que as ruas são de ouro, você vai pisar em ouro. Então, prosperidade para Deus não é o problema. O problema é que Deus muitas vezes impede muitas pessoas conseguir, porque ele sabe que aquilo vai atrair e vai tirar essa pessoa dele, a pessoa vai idolatrar. Quando você deseja muito uma coisa, você não sabe lidar com ela. O teu desejo maior tem que estar a desejar Deus. Essa deve ser a tua ambição. A tua ambição maior na vida é conhecer Deus, ser uma pessoa parecida com Jesus Cristo, firmar os teus passos, conhecer os princípios e viver por ele. Essa deve ser a tua maior preocupação. E o Senhor fala, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente trabalha nessa perspectiva ao contrário, há muita frustração. Quando a gente busca primeiro o material e depois o espiritual, a frustração é enorme. Você vai viver o tempo todo triste, deprimido, achando que a sua vida não tem sentido. Tenta mudar o disco, tenta trabalhar primeiro na perspectiva espiritual. Busca primeiro o reino de Deus, que o Senhor vai acrescentar. Você tem que acreditar que Deus ele vai cumprir as promessas que ele tem para a sua vida. O problema de muitos cristãos é não conseguir acreditar nas coisas que estão na palavra de Deus. Ele não acredita que Deus pode tudo na vida dele. E ele fica assim achando que não tem nada para fazer, ele não sabe porque ele está aqui, para onde é que ele vai. E meu irmão, você está aqui, se você é cristão, você tem que fazer o ID. Já existe um motivo, já existe um destino para a sua vida. Trabalhar no reino de Deus para a gente conseguir ganhar o máximo de pessoas para o Senhor. Porque vai ter um fim. E quando esse fim chegar, muitos não vão conseguir. Então você tem que fazer o seu IDs, né? Não é só pregando num púlpito, numa igreja, que você está fazendo o reino de Deus. No seu trabalho você pode ser o evangelista. Não sai do teu emprego para assumir uma obra. Fique no seu emprego, lá também é seu ministério. A maior bobagem é quando uma pessoa acha que servir a Deus tem que ser totalmente em tempo integral.
Faça isso só se Deus te pedir. Se Deus te pedir, tá valendo. Mas se Deus não te pedir, o lugar que você trabalha também é o teu campo de ministério, é o teu campo de missão. Você pode trabalhar, você pode usar os teus dons para ganhar uma pessoa. Você acha que você só ganha uma pessoa pregando o evangelho? Não, você ganha com as suas atitudes. Você sabia que muitas pessoas jamais vão ler a Bíblia? E você vai ser a única Bíblia que elas vão ler? Você tem que refletir a imagem do seu Deus. Será que você, como cristão, está refletindo a imagem do seu Deus? As pessoas estão te observando. Que testemunho você tem dado? Testemunho de fé, de uma pessoa que confia em Deus, de uma pessoa confiante, de uma pessoa que sempre está duvidando. Qualquer desespero, qualquer momento difícil se desespera e as pessoas que não são crentes veem o seu comportamento. Se isso está acontecendo, você não está conseguindo pregar o Jesus Cristo. Porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nem você consegue viver realmente esse evangelho. Como é que você vai querer ser testemunho para alguém? Você tem que mudar as suas atitudes. Você tem que saber para que você foi criado. Você foi criado para ser uma excelência. Você é o povo escolhido. E nesse primeiro vídeo eu queria trabalhar essa perspectiva da tua liderança, de você aprender a saber de onde você veio. Você vem de uma origem, sua origem é Deus. Imagine se você continua com essa perspectiva errada sobre você, esse negativismo, esse complexo de inferioridade, achando que não tem sentido a sua vida, isso significa que você está desconectado da sua fonte. Nós temos uma fonte. Só para você entender. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele queria criar algum elemento, Ele falava para o elemento da criação. Por exemplo, quando Ele quis criar os peixes, Ele falou para quem? Para a água, para o mar. E do mar saiu os peixes. Por isso que peixe, se você tirar ele fora da água, ele morre. Quando Deus queria criar as plantas, Ele falou para onde? Para a terra. Por isso que começou a sair da terra e crescer as plantas. Quando Ele queria criar o firmamento, Ele olhou para onde? Falou para quem? Para o firmamento. Então, de onde existe o elemento, existe a origem. Quando Ele queria criar você, Ele falou com quem? Com Ele mesmo. Então, de onde é que você é conectado? Qual é a tua fonte? A tua fonte é o próprio Deus. Se você está deprimido, se você está desesperado, se você não vê mais sentido para a tua vida, se você pensa em desanimar, significa que você está fora da sua fonte. Se você está fora da sua fonte, você vai morrer. Quer ver um exemplo da própria criação? Tira a planta da terra. Qual é a fonte da planta? A terra. Se você tira um pezinho de planta da terra, com poucos minutos ela vai estar toda murcha. Se você tira o peixe da água, ele vai morrer. Porque a água faz parte dele. Se tirar ele da fonte, ele morre. Se você é desconectar da sua fonte, você morre. Se você anda desse jeito, meio sem sentido, desanimado, porque está desconectado da sua fonte. Tenta voltar para Deus. Começa a orar. Começa a ler as Escrituras. Começa a pedir para o Espírito Santo te orientar e te guiar. Começa a falar com o Espírito Santo. Se você tem dom de línguas, fale em línguas. Começa a orar em secreto. Que eu quero ver se você vai ter esse mesmo pensamento sobre você. Eu te asseguro que você vai mudar. A tua fé vai aumentar. A tua visão de mundo vai mudar. Você vai sair do material para o espiritual. E Deus vai começar a se mover em sua direção e vai te abençoar. E você vai mudar de perspectiva. Você vai se sentir uma pessoa poderosa, porque você é um líder. Não se esqueça, Deus te fez para dividir governo com Ele. Ele falou, os céus e a terra me pertence, mas eu dei a terra para os filhos dos homens. Para quê? Para governar. Retome o governo da sua vida. Esse primeiro vídeo é para que você entenda. Retome o governo, o que te pertence. Não permita que mais nada tenha controle sobre a sua vida. Não permita que o diabo te controle. Não permita que o pecado te controle. Não permita que os teus desejos carnais te controle. Não permita que nada te controle. Você deve governar a sua vida. Você deve ter controle sobre as suas emoções. Suas emoções não devem te governar. A Bíblia fala, olha, para de ouvir o teu coração. O teu coração pode ser enganoso. Escute o que eu digo para você. O caminho está nas Escrituras Sagradas. E é nas Escrituras Sagradas que você vai aprender a caminhar, a ser forte. E eu quero abençoar a sua vida. E esse primeiro vídeo foi para que você entenda que você é um líder nato. Você nasceu para governar, não para ser governado. Você não nasceu para ser seguidor e nem para ter seguidores. Você vai ser líder e vai operar dentro do seu dom. As pessoas virão para você através do seu dom, do teu potencial. Não precisa você ficar correndo atrás de pessoas para que eles te sigam.
Seja um líder dentro do dom que você sabe trabalhar. No outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como você pode descobrir o seu dom. O seu dom, ele pode ser aflorado. Vamos maximizar as coisas que você sabe fazer para que você consiga trabalhar e parar de achar que você não tem sentido na vida. Sabe qual é o teu destino? Teu destino é com Cristo. Teu destino é a vida eterna. E o teu propósito a gente vai descobrir. Você vai vendo, você vai ouvindo o vídeo e o Espírito Santo vai abrindo teu entendimento e você vai descobrir. Para que eu existo aqui? Com certeza você vai descobrir. Eu quero que você seja um verdadeiro líder. Assista novamente esse vídeo se você não entendeu. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, passe para alguém que precisa ouvir. Compartilha, dê o seu like para que esse vídeo seja impulsionado. Eu sei que muitas pessoas devem estar com complexo de superioridade, se achando que não existe, não sabe por que estão aqui. Eu quero dizer para você que não sabe por que você está aqui porque Deus quis que você estivesse. O teu nascimento foi proposital, porque Ele quis. Não importa como você nasceu, a família que você chegou, não importa. Importa como você nasceu, importa que você nasceu. Importante para Deus é que você existe, porque aí Ele vai endireitar os teus caminhos. Tudo que está errado, Deus tem poder para consertar. Ele consertou na minha vida, eu tenho certeza que na sua vida Ele também vai consertar. Olha, enquanto há vida, há esperança. Esse ditado é real. Porque Deus, Ele pode trabalhar. E Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer mudar a tua estrutura, a tua forma de pensar, de ver o mundo, de se avaliar. Deus quer mudar a tua vida. Ele quer fazer você uma pessoa de liderança. Não somente uma pessoa com aquele complexo de inferioridade, se sentindo inferior a todo mundo. Você tem uma liderança. Você vai aprender a operar nos seus dons, nos seus talentos. E você vai desenvolver no que Deus falou. Não precisa competição no reino de Deus. Tem espaço para todo mundo trabalhar. Cada um no seu dom, no seu potencial. Amém? Deus abençoe sua vida. Pai seja convosco. Que você realmente aprenda e descubra esse grande líder e esse grande potencial que tem dentro de você. Um abraço a todos. Pai seja convosco.